G1 do Rio Grande do Sul, que aponta que o influenciador digital Nego Di e a mulher dele são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, operação que acontece em Santa Catarina, viu, gente? O que essa operação está apurando? A suspeita de lavagem de dinheiro, 2 milhões de reais, depois da promoção, aqui a gente está vendo a foto dele, mas é uma lavagem de dinheiro depois da promoção de rifas virtuais ilegais. Então, os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão lá no litoral catarinense. E aqui você tem os detalhes. Olha só, segundo o promotor de justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, 2 carros de luxo dos investigados foram sequestrados e uma arma de uso restrito das Forças Armadas sem registro foi apreendida nessa operação. Repercussão muito grande, sim, aqui dentro do Congresso Nacional, até porque, embora alguns dos investigados não tenham mais mandato, não sejam mais parlamentares, mas muitos deles, muitos dos que estão nessa lista, sim, estão aqui dentro do Congresso Nacional, sim, são parlamentares. Inclusive, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que fazia parte da oposição na época, ele inclusive defendeu a discussão de medidas para ampliar o controle da ABIN por parte das instituições, por exemplo, por parte do próprio Legislativo ou por parte do Judiciário, do Ministério Público. Ele não detalhou como é que seria feito isso, seria por meio de um projeto de lei, mas defendeu sim que isso seja discutido, que essa discussão venha à tona agora pelo Congresso Nacional. A gente vai colocar em uma tela para vocês algumas das manifestações de parlamentares, especialmente de 3 senadores que integravam a CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o governo Bolsonaro, especialmente a área da saúde, durante a pandemia. O senador Alessandro Vieira, que era integrante da CPI, ele escreveu o seguinte em uma rede social: a operação de hoje da Polícia Federal mostra que fui vítima de espionagem criminosa e ataques online praticados por bandidos alojados no poder no governo passado. Isso é típico de governos ditatoriais. O Brasil segue cheio de problemas, mas ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos. Senador Randolfo Rodrigues, que era vice-presidente da CPI, ele escreveu o seguinte: tem significado de diagnóstico o fato de que, além do meu monitoramento pessoal, os demais colegas Omar Aziz e Renan Calheiros também foram monitorados pela ABIN paralela. Juntos dirigíamos a CPI da Covid, o que confere tons de tragédia ainda maior à situação. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior se preocupava em espionar a vida dos que investigavam as razões do genocídio em curso. Senador Renan Calheiros, que era relator da CPI, escreveu o seguinte: como democrata, lamento e repudio que estruturas do Estado tenham sido criminosamente capturadas para atuar como polícias políticas, com métodos da Gestapo, um pântano repugnante e sem fim. Sigo confiante nas instituições, na apuração, denúncia e julgamento dos culpados. O senador Omar Aziz, que era presidente da CPI, ele também se manifestou. Ele disse em uma nota que teve a vida devassada, foi acusado e atacado, mas nada encontraram porque ele não deve nada. Difícil, Natuza, muito difícil, porque é tudo tão... Eu acho sempre muito impressionante como essa ala do bolsonarismo, a ala meio dique vigarista, né, do bolsonarismo, é capaz de produzir tantas provas contra si mesmo, de deixar tanto rastro das coisas que fazem. Você disse de manhã que Bolsonaro deu muitas pistas, né? Essas declarações dão pistas. Não só ele, mas quando você pega o telefone do WhatsApp... Gente, veja só, quantas operações da Polícia Federal já aconteceram? Há quanto tempo a gente sabe que há uma investigação a respeito deste sistema? Como que o Ramagem, que é delegado de Polícia Federal, me deixa gravado num aparelho uma conversa que não tem como ser boa, porque o presidente da República está tratando da investigação que pega o filho dele com autoridades, no sentido que a PF relata no processo, pelo que a gente viu, inclusive para retalhar esses integrantes da Receita que estavam investigando o Flávio Bolsonaro, e isso fica lá guardado. De tudo, então, o que me choca é a profunda desconfiança que reinava entre eles mesmos. Mas isso... Eles não confiavam um no outro. Eles se reúnem e todos fazem questão de guardar prova contra um contra o outro. Mas isso é a síntese do Bolsonaro, gente. É impressionante. Durante todo o governo Bolsonaro, antes até, quando o Bolsonaro ia tomar posse, eu me lembro de
ir atrás e entrevistar pessoas muito próximas ao Bolsonaro, mas que conheciam Bolsonaro de copa e cozinha. E eles diziam que a melhor maneira de capturar o Bolsonaro, eles diziam manipular, mas eu não acredito muito em Bolsonaro manipulável, mas de capturar o Bolsonaro, acho que é a melhor expressão, era jogar uma grande conspiração na frente dele. E a paranoia. E aquilo rapidamente. E ele não confiava em ninguém que andasse atrás. Mas tinha que ser veja sempre do que- lado. E aí a gente está falando desse personagem, o Ramagem, que era o chefe da BIM, que foi eleito deputado federal em 2022 pelo PL e que agora é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, também pelo PL. O material todo, a investigação toda da PF é muito ruim para ele. Agora eu vou fazer análise do ponto de vista político. É um strike político nele. Vamos colocar aqui, Otávio, um outro trecho da PF em que ele aparece falando, o então diretor da BIM, que era o Ramagem, determinou ação clandestina, que já é péssimo, porque todo mundo entende o que é uma ação clandestina. Então, numa eleição, agora, como eu disse para vocês, análise política, numa eleição isso é matador. Para, em suma, tentar vincular, então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, e o advogado Roberto Bertoldo, conforme se depreende do RAMA, do relatório tal. Aí, aqui, o que eu quero mostrar para vocês é uma mensagem do Ramagem encaminhada para eles, para os policiais, falando o seguinte: precisamos saber a quem pertence o carro tal, com a placa tal, sendo que essa Pajero chegou com um cidadão com pasta na mão, documento tal, jantar no Rueda ontem com o próprio Rueda, Joyce e Rodrigo Maia. Aqui é a bisbilhotagem, Otávio, nua e crua. É o puro suco da bisbilhotagem, é isso aqui com o nome dele em cima. Por isso que eu acho que entre as várias informações que constam do relatório, como o áudio de 1 hora que foi encontrado com o Ramagem, esse tipo de informação mostrando ele, repassando e determinando, portanto, aos aspones ali que respondiam a ele a bisbilhotagem, isso é muito grave. E isso vai ser um strike político na campanha dele. O Bormevete, que na época estava cedido à presidência da República, pergunta se tem alguma novidade. Ali em cima, olha lá. Aí o militar Giancarlo responde que não, com, claro, aquela linguagem nada educada. Chula, aqui. E a aí, coisa melhora. Aí o Bormevete questiona se, abre aspas, nosso PR imbrochável já assinou o decreto? E o Giancarlo responde que não, com um palavrão, e diz que a espera está complicada, que ele não tem certeza se vai sair alguma coisa ou não. E o Bormevete, então, diz que tem dias que ele acredita que vai ter algo e tem dias que ele não acredita. Então, é impressionante, porque o que a gente vê aí é uma possibilidade de que essas duas pessoas estejam se referindo àquele documento que depois foi achado e que é um documento que falava do golpe, né? Aqui já é o tentáculo se estendendo para a chamada trama golpista, né? Exatamente. Era um decreto lá que determinava ali intervenção da justiça eleitoral, prisão do Alexandre de Moraes e tudo mais, tudo isso. E aí a ansiedade, aparentemente, dos dois colaboradores de que o PR de presidente da República, né, é imbrochável, porque ele mesmo se designou assim, acabou inclusive, assim. Deu até uma medalha para o Milei agora, que tem essa coisinha, que foi motivo de chacota também no cenário internacional. Diz que até o Milei ficou constrangido. Alguém que consegue constranger o Milei é uma coisa curiosa, hein? E aí, juntando duas coisas, e aí tem dia que... Mas eu confesso que o que me surpreende nessa troca de mensagens é o fato desses auxiliares acreditarem no Bolsonaro. Porque, dado o histórico do Bolsonaro, na última hora, ele sempre recua. Então, eles ali acreditavam genuinamente que algo estaria por vir, que algo aconteceria. Eles e todos aqueles que estavam nos quartéis, né? Como diz o Otávio, rezando para pneu, chamando extraterrestre.